Olá, meus queridos alunos de Floriano, que é o professor Antônio Rosa. Então é com muita alegria que nós vamos iniciar a nossa aula de hoje, certo? Na semana em que paramos nesse processo em que nós estamos vivendo, estávamos falando sobre a Idade Média, mais especialmente a Alta Idade Média e o Reino dos Francos, e todas aquelas características sobre o feudalismo. Então, retomando a nossa linha de raciocínio, nós vamos falar hoje sobre o Império Bizantino, a civilização bizantina e o Império Islâmico. Então, sobre o Império Bizantino, ele é conhecido também como Império Romano do Oriente. É a parte do Império Romano que ficou na parte oriental. O que acontece? Esse Império Bizantino ele vai ter como capital a cidade de Constantinopla. E aí esse nome se faz referência ao imperador Constantino, certo? Que lá durante o processo do Império Romano vai dividir este império em dois. O Império Bizantino ele é conhecido também como Antiga Bizâncio, que hoje é a capital da Turquia, conhecido como Istambul. Tem um local privilegiado estrategicamente, contatos entre Oriente e Ocidente através das rotas de comércio. O comércio era ativo, a produção agrícola prosperava e a riqueza. Tem um detalhe nesse processo de produção agrícola prosperava. Veja que também era a principal característica da Europa Ocidental na época do feudalismo. Você teve a resistência às invasões bárbaras do Império Romano do Oriente, o que não vai acontecer com o Império Romano do Ocidente. Lá no Ocidente, veja que as invasões bárbaras elas vão ocorrer de forma próspera, acabando assim com o Império Romano do Ocidente. Você tinha uma centralização política, totalmente contrário no Império Romano do Ocidente. No Ocidente, nesse período do processo do feudalismo, você tem como característica a centralização, você tem uma descentralização política, ou seja, não existia uma política centralizada. Lá no Império Romano do Oriente, você teve uma centralização política através do processo conhecido como cesaropapismo. E o que era esse processo de cesaropapismo, professor? Bem simples. O imperador, ele era chefe do governo, chefe do exército, mas também era chefe da igreja. Então, você tinha aí uma centralização política de forma geral. Justiniano, este imperador romano, ele vai ter várias conquistas territoriais, desde a Península Itálica, passando pela Península Ibérica e até o norte da África. Você vai ter uma compilação do direito romano a partir do século II. Lá na nossa aula sobre o Império Romano, e aí nós caracterizamos alguns imperadores, dentre eles Justiniano, e essa principal característica, o corpus juris civilis, o corpo jurídico civil de Roma. Os poderes ilimitados ao imperador, privilégio para a igreja e para a nobreza, marginalização de colonos e escravos que passam a serem marginalizados, iniciando lá aquele processo conhecido como feudalismo. Você tinha uma burocracia centralizada, gastos militares e vários impostos. Revoltas populares, como a sedição de Nice, conhecido também como Revolta de Nice. Foi uma revolta popular que acontece durante o governo de Justiniano. Você tem a Igreja de Santa Sofia, que é o principal símbolo desse Império Romano do Oriente, ou seja, do Império Bizantino. Aí, a Catedral de Santa Sofia e a imagem. Você tem toda a expansão marítima do Império Bizantino durante o governo de Justiniano. E você vai ter a influência de valores orientais. O Império Romano do Oriente ele vai ter essa influência cultural, tanto grega quanto também dos povos orientais. Você vai ter o surgimento de algumas heresias. Como assim, professor? Você tem um processo de monoficistas. E o que significava isso? Era a negação da Santíssima Trindade, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Essa negação da Santíssima Trindade, especialmente na questão de Cristo, apenas como natureza divina. E o sistema de iconoclastias ou iconoclastas. Esse processo de iconoclastias é se referindo à questão de imagens. Então, ou seja, no Império Romano
ou melhor, no Império Bizantino, conhecido também como Império Romano do Oriente, você tinha essa questão dos ícones, daí o nome de iconoclastias ou iconoclastas, que significa destruição de imagens. Porém, quero que vocês se atentem à principal característica do Império Romano do Oriente. E o que é, professor? A principal característica desse Império Bizantino vai ser o cisma do Oriente. No cisma do Oriente, que ocorre lá no período conhecido como no final da Alta Idade Média, você vai ter esse cisma do Oriente, que vai ser a divisão da igreja. A igreja se divide em duas: igreja cristã ortodoxa, ou igreja ortodoxa grega, e a igreja católica apostólica romana, com sede em Roma. A igreja católica ortodoxa grega vai ter a capital em Constantinopla, e o principal líder é o patriarca. Você vai ter a decadência desse Império Bizantino já no período conhecido como século VII, século VIII, através das invasões de povos bárbaros e dos árabes. Vamos já falar um pouco sobre essa civilização árabe aqui. No século XI até o século XIII, você vai ter o alvo das cruzadas durante o processo da civilização bizantina. As cruzadas, que vai ser uma organização de expedição militares organizadas pela Igreja Católica com o objetivo de reaver os lugares sagrados do cristianismo. E é aí que eles terão essa invasão sofrida através das cruzadas. Em 1453, já no final do período da Baixa Idade Média, já no final da Idade Média, você tem a conquista do Império Bizantino pelos turcos otomanos, né? Que vai ser um marco histórico que vai delimitar oficialmente o fim da Idade Média. Então, sobre o Império Bizantino, a característica geral inicia lá com o governo de Constantino e a fundação da cidade de Constantinopla. Você tem o apogeu do governo de Justiniano com o corpo jurídico civil de Roma. Tem as características arquitetônicas, principalmente fundada na igreja de Santa Sofia, vimos na imagem, e quero que você se lembre também daqueles processos de heresia monoficista, que é a questão da negação da Santíssima Trindade, principalmente na pessoa de Cristo, né? E a questão das iconoclastias, que foi o processo dos ícones ou de imagens, destruição de imagens. Lembre-se do cisma do Oriente, que é a divisão da Igreja Católica em duas: Igreja Ortodoxa Grega e a Igreja Católica Apostólica Romana. E aqui, o principal característica aí é, com certeza, o ano de 1453, já no século XV, que você vai ter o fim do período da Idade Média e o início da Idade Moderna. Lembra aquilo que falamos? A história é dividida em períodos porque sempre ocorre um acontecimento importante que muda todas as estruturas da sociedade, ok? Vamos falar um pouco agora sobre a questão do Império Árabe, ou a civilização muçulmana. Este Império Árabe ele vai estar localizado na Península Arábica, ou seja, vai ter como principal característica a predominância de desertos. Okay? Até o século VI, divididos em aproximadamente 300 tribos, ou seja, toda a civilização bizantina ela vai estar dividida em tribos, gente. E dentro dessas tribos você possui duas tribos importantes. Você tem a tribo dos beduínos e a tribo dos coraixitas. A tribo dos beduínos eram povos nômades, dedicados a saques, habitavam o deserto. Ou seja, a principal característica era a peregrinação pelo deserto. Eram os povos beduínos. Você tinha as tribos urbanas, que habitavam as margens do Mar Vermelho até o sul da Península Arábica. Dedicava-se à agricultura e, acima de tudo, ao comércio. Essas tribos urbanas, diferentemente das tribos beduínas, elas praticavam comércio e habitavam o meio urbano. Os beduínos eram nômades e peregrinavam pelo deserto. Formaram as principais cidades da região, Meca e Atrebe. Prestem muita atenção nessas duas cidades, que serão marcos históricos dentro da civilização muçulmana ou do Império Árabe. Você também tem a questão do comando em andas, ou seja,
os sheiks. Então vai predominar essa questão da liderança dos sheiks. A cidade de Meca é conhecida como centro comercial e religioso. Só lembrando que dentro da cidade de Meca você tem a Caaba. A Caaba, que é considerado santuário e depósito de imagem de deuses politeístas das diferentes tribos. Olha que coisa engraçada. Essa civilização árabe ou civilização muçulmana, até a existência de Maomé, eles acreditavam em vários deuses, ou seja, eles eram politeístas. E dentro dessa Caaba, na cidade de Meca, é onde eram depositados aí a reverência a esses diversos deuses da civilização muçulmana. Vai ser administrado pela tribo dos Coraixitas. Olha só o que foi que eu falei para vocês lá no início: tribos beduínas e tribo dos Coraixitas. Essas tribos dos Coraixitas, elas podem ser também consideradas como tribos urbanas. Então, galerinha, você está vendo aí a questão da Caaba, que é esse centro aqui, e a cidade de Meca, aqui no centro. Você tem o seu principal líder, que é Maomé. Maomé, tá certo? Considerado aí da tribo dos Coraixitas, e ele é o profeta que segue a linhagem de Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Vamos entender um pouco. Para a civilização muçulmana, Maomé foi o último profeta, tá certo, dessa religião. Ou seja, você teve aqui vários profetas, Noé, Abraão, Moisés e Jesus. Porém, para a civilização muçulmana, para o Império Árabe, o principal e último profeta é Maomé. No ano de 610, Maomé tem uma revelação através de um anjo que você vai afirmar que existia apenas um Deus. E esse Deus é conhecido como Alá. E Maomé é o seu profeta principal e seu último profeta. Tá certo? Então vai ser a partir dessa revelação, feito pelo anjo Gabriel, que Maomé acaba aí tendo esta visão e a crença de um único Deus. O nome desse Deus considerado Alá. Oposição aos administradores coraixitas de Meca, uma vez que a grande maioria da população era politeísta, e Maomé começa a ter essa crença no monoteísmo. Você vai ter a repressão aos seguidores de Maomé, e no ano de 622, prestem muita atenção nesse processo aqui, conhecido como Égida. O que foi a Égida, professor? A Égida é a fuga de Maomé e seus seguidores para Iatrebe. E o que é Iatrebe? Beleza, Iatrebe, voltando um pouco aqui aos slides, foi o que eu falei para vocês, muito cuidado no nome dessas duas cidades. Meca, centro comercial e religioso, tem a Caaba. E Iatrebe, também considerada uma grande cidade histórica, porque você vai ter a fuga do Maomé para Iatrebe, para essa cidade. Esse processo é conhecido como Égida, é o marco histórico no calendário muçulmano. O calendário muçulmano inicia aqui, neste ano de 622, com a Égida. Posteriormente, Iatrebe será conhecido como Medina, ou seja, a cidade do profeta. Então, Iatrebe, mais tarde, começará a ser chamada de Medina, a cidade do profeta. Início do calendário muçulmano, população local é convertida e você tem a proclamação da primeira jihad. Professor, o que é essa jihad? É a expansão da crença islâmica, ou é a expansão da fé islâmica. É isso que é a jihad. Em 630, você vai ter o retorno do Maomé a Meca, com um exército de populações convertidas, destruindo aí as divindades politeístas da Caaba, ou seja, Maomé sai de Iatrebe, a Medina, e retorna para a cidade de Meca, onde lá em Meca ele destrói todas essas divindades politeístas. Anistia a antigos opositores, a Península Arábica é completamente convertida ao islamismo, ou seja, a partir desse processo de invasão
e essa expansão da fé islâmica para a cidade de Meca, toda a Península Arábica acaba se convertendo ao monoteísmo ou ao islamismo. Em 632, Maomé ele morre e inicia um novo sistema de governo dentro dessa civilização islâmica. Que sistema de governo é esse? São o governo dos califas. Os califas, ou seja, até hoje, tá, gente? Vários grupos islâmicos, como os povos xiitas e sunitas, que mais na frente nós iremos falar um pouco, eles têm o objetivo de formar grandes califados. São, verdade, aí, o governo dos califas. O primeiro califa era sogro de Maomé, Abu Bakr. Motivação, você vai ter um crescimento populacional e a busca de terras. Qual a justificativa ideológica? A jihad. O que seria a jihad? Expansão da fé islâmica. Amplas conquistas territoriais. Norte da África, Península Ibérica, Império Persa, até parte da Índia e o Império Bizantino. Preste atenção na Península Ibérica. Por que na Península Ibérica, professor? Lá com o governante Carlos Martel, do Reino dos Francos, você tem a freada, vamos dizer assim, dessa invasão islâmica pela Europa. Na Batalha de Poitiers, com Carlos Martel, eles acabam segurando um pouco aí sobre essa expansão islâmica pela Europa. Então, turma, retomando a linha de raciocínio, você tem no ano de 630 o retorno do Maomé à cidade de Meca, com o seu exército de população convertida naquele processo conhecido como Hégira. Nesse seu retorno a Meca, Maomé acaba destruindo todas as divindades politeístas da Caaba. Então, aquele pensamento politeísta dos povos islâmicos, Maomé começa o processo de conversão. E esse primeiro processo é a destruição dessas divindades politeístas. Você tem a anistia aos antigos opositores, a Península Arábica é completamente convertida ao islamismo, e no ano de 632 você tem a ocorrência da morte de Maomé. Esse processo da morte de Maomé acaba transformando o sistema de governo desses povos islâmicos através dos califas, ou conhecido também a formação aí de grandes califados. Continua o processo de expansão do islamismo. O primeiro califa será o sogro de Maomé, o primeiro líder religioso após a morte do profeta. Você tem como motivações o crescimento populacional, a busca de terras e principalmente a justificativa ideológica da jihad, que é o processo de expansão da fé islâmica. Você tem amplas conquistas territoriais, como o norte da África, Península Ibérica. Muita atenção nesse processo da Península Ibérica. Por exemplo, vai ser lá com o imperador, com o governante, com o rei Carlos Martel, do Reino dos Francos, ainda durante a dinastia merovíngia, a ocorrência da Batalha de Poitiers. E vai ser nessa Batalha de Poitiers que o exército islâmico, a civilização islâmica, sairá derrotada, tá certo? E é esse processo aí que freia um pouco o processo de expansão do islamismo pela Europa. No século XIII, o território comparável ao do Império Romano, ou seja, o Império Islâmico, essa civilização islâmica, chega a formar um grandioso território. Você tem a extensão máxima do Império Árabe, inicia aqui no Oriente, tá certo? E se expande aqui durante todo a Europa, né? O livro sagrado dessa religião islâmica, da civilização islâmica, é conhecido como o Alcorão, tá certo? O Sunna, conhecido como o livro dos ditos e atos de Maomé. Vamos ter uma grande diferença entre dois povos islâmicos após a morte de Maomé, os povos xiitas e os povos sunitas. A divisão entre os muçulmanos, justamente como falei, entre os povos sunitas e os povos xiitas. Qual é a grande diferença, professor? A diferença é que os povos sunitas, o seu líder é quem segue o Sunna, ou seja, quem segue verdadeiramente os preceitos e atos de Maomé. Os povos xiitas, tá, são conhecidos como povos, ou seu líder é o que se aproxima mais próximo da linhagem de Maomé e seguem o Alcorão.
E aí você vê que esses principais líderes, os califas, eles aí irão passar por esse momento onde ambos serão assassinados, né? E isso pode ser considerado aí um dos principais centros do mundo, a questão do Iraque, porque o Iraque hoje ele é totalmente ocupado por povos xiitas. Olha o exemplo claro da divisão entre povos sunitas e xiitas pelo mundo. Esse de verde escuro, Irã, Iraque, você tem a ocorrência de grande parte de povos xiitas. E os povos sunitas, que é a maioria dessa civilização islâmica, eles acabam ocupando aí outras partes do mundo. Ok? Você tem aí a questão de uma única unidade religiosa, a questão do islamismo, politicamente fragmentados em vários califados, foi o que eu mencionei a vocês anteriormente, que com a morte de Maomé você vai ter a formação desses grandes califas. A cultura muçulmana, a assimilação de valores de outros povos, principalmente povos hindus, persas, chineses e bizantinos. Então você tem uma grande gama de valores culturais pelos povos muçulmanos. Tradução e conservação de obras clássicas, como as obras gregas de Aristóteles e Platão. O que eu quero que você sintetize e preste bastante atenção é quanto à questão da medicina. A medicina da civilização islâmica é uma medicina muito avançada. E esse processo se faz através desse livro, deste autor Avicena, que é referência mundial até o século XVII, com seu compêndio sobre o corpo humano, sobre os estudos do corpo humano. Então a medicina, tá certo, é um dos grandes valores deixados pela civilização muçulmana. A matemática com os números arábicos e a física com o aprofundamento da ótica. A química, você vai ter a descrição dos processos de destilação, filtração e sublimação, desenvolvimento dos carbonatos de sódio, nitrato de prata, ácidos nítricos, ou seja, você também terá um grande avanço na química justamente com a civilização islâmica. E na arquitetura, você tem aqui estes conceitos ou estas decorações da arquitetura muçulmana. Então, meus queridos, finalizando de forma geral esse processo da civilização islâmica, compreender que vai estar divididos por tribos, tribo dos beduínos e tribo dos coraixitas, compreender também que dentro dessa civilização islâmica o profeta Maomé é considerado como um único profeta desta civilização, e ele foi o último e o mais importante. Lembrar dos acontecimentos históricos dentro dessa civilização, como por exemplo a Hégira, que é a fuga de Maomé para Yatreb ou para Medina. Com o passar do tempo e aquela revelação do anjo Gabriel, somente Alá como Deus Supremo dos povos islâmicos, Maomé retorna para a cidade de Meca, ou retorna para Kaaba, onde ele começa o processo de expansão da fé islâmica, conhecida lá como Jihad. Após a morte de Maomé, você tem uma transformação no governo com a aparição dos califas e a formação de grandes califados, ok? Mais na frente, você vai ter uma divisão total desses povos islâmicos no processo conhecido como os povos xiitas e povos sunitas, onde os povos xiitas, o seu líder ou o seu profeta é a pessoa mais próxima da linhagem de Maomé, e os povos sunitas é quem segue o Sunna, ou quem segue rigorosamente os preceitos de Maomé. Vimos uma imagem bem interessante, como está dividido hoje no mundo os povos xiitas e sunitas. Então você tem uma grande expansão de povos sunitas pelo mundo, como o norte da África, boa parte da Europa, e os povos xiitas, uma população um pouco menor e mais concentrada no Irã e no Iraque. Os acontecimentos do mundo, quando se fala em questão de terrorismo, se fala principalmente sobre os povos xiitas, são considerados os povos mais violentos, ok?
Então aqui eu me despeço com um grande beijo a todos, tá certo? Um beijo do Rosa. E na próxima aula nós vamos falar um pouco mais sobre o período da Baixa Idade Média, tá certo? Ou seja, como se dá o processo de fragmentação do feudalismo. Tchau, tchau, pessoal. Um grande abraço e um grande beijo.